O batismo com o Espírito Santo. Distinção, evidência, propósito e resultados. Texto áureo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verdade aplicada. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração, evidenciada pelo falar em outras línguas, visando capacitação para a evangelização. Objetivos da lição: mostrar que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta, destacar as evidências do batismo com o Espírito Santo e expor o propósito do batismo com o Espírito Santo. Texto de referência: Atos capítulo 2, versículo 1 ao 5. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Leituras complementares. Lucas 24:49. Até que do alto sejais revestidos de poder. João 1:33. Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. Atos 1:8. A promessa do poder espiritual. Atos 5:32. O Espírito Santo é concedido aos obedientes. Atos 4:46. Falar em línguas e magnificar a Deus. Romanos 1:4. O Espírito de santificação. Motivo de oração. Ore para que mais pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo. Introdução. Na lição de hoje, veremos que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração e tem a glossolalia, que é o falar em línguas, como uma evidência física inicial. Também veremos o propósito e os resultados do batismo com o Espírito Santo. Capítulo 1. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência que denota um melhor no Espírito Santo, um revestimento de poder visando capacitação para o serviço e testemunho. Ou seja, trata-se de mais uma das diversas ações do Espírito Santo, como, dentre outras, a regeneração e a santificação. Podemos observar no Novo Testamento que o batismo no Espírito Santo se trata de uma experiência separada e distinta, e é o que nós vamos estudar neste tópico. A regeneração é mais uma obra do Espírito Santo. Na regeneração, segundo Strong, é uma mudança efetuada pela graça de uma natureza carnal para uma vida cristã. O Espírito Santo cria de novo, e de maneira instantânea, a natureza interior, gerando novamente. O apóstolo Paulo menciona o termo nova criatura em 2 Coríntios 5,17. E Pedro diz, nos gerou de novo, e também sendo de novo gerados. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e versículo 23. O apóstolo João descreve o que são feitos filhos de Deus, não são nascidos nem do sangue e nem da vontade da carne, mas de Deus. João 1, versículo 12 e 13. É o Espírito Santo operando na vida do ser humano que ouve a mensagem do Evangelho e se arrepende. O pastor César Rosa de Mello escreve: a ação do Espírito Santo na vida do pecador tem como objetivo esclarecer as verdades de Deus
mostrando-lhe a graça, a misericórdia e o amor de Deus expresso no sacrifício de Cristo no Calvário. Com a queda, o homem passou a ser dominado pela natureza pecaminosa, vivendo uma vida desconexa com a vontade divina. O homem se corrompeu tanto que a Bíblia o qualifica como filhos da ira, em Efésios 2:3. Filhos da desobediência e alguém morto em pecados e delitos, Efésios 2:1. Jesus diz que precisamos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial que está nos céus. É através do Espírito Santo que somos regenerados, santificados e transformados para viver a vontade de Deus. São diversos os termos relacionados à expressão bíblica santificação, a saber, santidade, consagração e separação. A ideia básica é a de separação do uso comum para a dedicação a Deus e ao seu serviço. Deus nos chamou para a santificação, segundo 1 Tessalonicenses 4, versículo 7, sem a qual ninguém verá o Senhor, Hebreus 12:14. Trata-se de uma obra do Espírito Santo na vida daquele que nasceu de novo. O pastor Timothy P. Cheney, na sua obra Teologia Sistemática, diz: aquela operação contínua do Espírito Santo, mediante a qual a santa disposição outorgada na regeneração é mantida e fortalecida. A Bíblia também menciona o termo a santificação do Espírito, que é produzida em nós, os salvos em Cristo Jesus. 2 Tessalonicenses 2, versículo 13 e 1 Pedro 1, versículo 2. O bispo Abner Ferreira comenta: cremos na atualidade dos dons espirituais e na necessidade de todo discípulo de Jesus buscar a ousadia e o fervor do Espírito Santo para proclamar o Evangelho. Contudo, também é bíblico que profetizar, expulsar demônio e fazer maravilhas não é um atestado de santidade. Notemos o que Jesus falou: praticais a iniquidade. Ou seja, eles clamavam Senhor, Senhor, porém continuavam a viver dominados pela concupiscência da carne. Santificação é um processo que se estende enquanto estivermos debaixo do sol. Sobre este batismo, o batismo no corpo de Cristo, recorremos a 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13. Na versão usada na Bíblia do culto, encontramos: fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Essa é a ação do Espírito Santo, trazendo ao corpo de Cristo pessoas que se arrependeram e nasceram de novo. O contexto está lidando com a unidade do corpo. Todos os que estão no corpo foram alvos da ação do Espírito, ou seja, não há lugar para competição, soberba, menosprezo entre os membros. Esse texto também nos remete a Gálatas 3, versículos 27 e 28, onde encontramos: batizados em Cristo e sois um em Cristo. Assim é possível afirmarmos que todos os que nasceram de novo são batizados pelo Espírito Santo, mas não significa em si que todos já foram batizados com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é mais uma das diversas obras do Espírito Santo. Stanley Orton, em sua obra 1ª e 2ª aos Coríntios, faz um interessante e rico comentário sobre Coríntios 12, versículo 13, e defende que a tradução mais adequada é batizados pelo Espírito, considerando que este texto bíblico revela uma outra ação do Espírito Santo na vida daquele que nasceu de novo, ou seja, inserir o mesmo no corpo de Cristo. Tal ação é diferente do batismo com ou no Espírito Santo, que é efetuado por Cristo visando a capacitação. Por conseguinte, o batismo narrado em 1 Coríntios 12, 13
é por um Espírito no corpo e é, portanto, distinto do batismo por Cristo no Espírito Santo, ocorrido no dia de Pentecostes. Os teólogos Anthony Palma, Antônio Gilberto e Elianai Cabral também seguem essa mesma interpretação. No capítulo 1, nós aprendemos que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que denota um mergulho no Espírito Santo, um revestimento de poder, visando capacitação para serviço e testemunho. Capítulo 2. Uma evidência física e inicial. A glossolalia, termo teológico que designa o falar em línguas estranhas, trata-se de uma evidência externa, física e inicial do batismo com o Espírito Santo, conforme lemos em Atos capítulo 2, versículo 3 ao 4. As línguas estranhas, como evidência do batismo com o Espírito Santo, estão em consonância com a Bíblia Sagrada. No dia de Pentecostes, quando do derramamento do Espírito Santo, conforme prometido anteriormente, em Atos 1, versículo 4 ao 5 e o versículo 8, o Senhor Deus surpreende quando todos estavam reunidos com 3 sinais: um som como de um vento, línguas repartidas como que de fogo e falar em outras línguas. Lembremos que o vento e o fogo faziam parte de algumas manifestações divinas registradas no Antigo Testamento, conforme lemos em Êxodo 14, 21, capítulo 19, versículo 16 e 18, Deuteronômio 5, 4 e Ezequiel 37, versículo 9 ao 10. Assim, é possível conectar o fogo e o vento, indicando uma manifestação divina na casa em que estavam todos reunidos, e línguas, indicando capacitação para testemunho profético. Cremos que Lucas, inspirado pelo mesmo Espírito, adequadamente registrou: veio do céu. Nosso Senhor, ao iniciar seu ministério terreno, orou e o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. Agora, seus discípulos também oram aguardando o cumprimento da promessa, e ela vem do céu, e o mesmo Espírito foi derramado. O teólogo Anthony Palma, na sua obra O Batismo no Espírito Santo com Fogo, comenta: precisamos perceber, no entanto, que o vento e o fogo precederam o enchimento do Espírito e não foram parte dele. E mais, em nenhum outro trecho do livro de Atos, estes elementos são mencionados novamente em conjunção com pessoas sendo cheias com o Espírito Santo. Estes foram acontecimentos únicos e para marcar a total inauguração de uma nova era no procedimento de Deus com o seu povo. Diferentemente de nós, pentecostais, que acreditamos serem as línguas estranhas uma evidência do batismo no Espírito Santo, alguns outros cristãos não possuem esse entendimento, pois acreditam que esse batismo é evidenciado por outros meios, fazendo com que critique a glossolalia com frequência, infelizmente. Estes homens concordam que o falar em línguas estranhas não é para os nossos dias. Os pentecostais asseguram que há pelo menos 3 narrativas em Atos dos Apóstolos onde as línguas estranhas são visivelmente unificadas ao batismo com o Espírito Santo. A saber, no dia de Pentecoste, quando os 120 falaram em outras línguas, Atos 2:4, na conversão de Cornélio e sua família, Atos 10, versículo 44 ao 46, e o evento que ocorreu com os crentes em Éfeso, Atos 19, versículo 1 ao 6. O teólogo Anthony Palma, na sua obra O Batismo no Espírito Santo com Fogo, comenta sobre o falar em línguas como um sinal do batismo no Espírito Santo. É a única manifestação associada com o batismo no Espírito Santo em Atos, que é explicitamente apresentado como uma evidência que autentica a experiência. O teólogo R. Menzies comenta apropriadamente que a doutrina pentecostal de línguas como a única evidência inicial
e única inferência correta devido ao caráter profético do dom pentecostal e também ao caráter da evidência do falar em línguas. Ele diz também que a glossolalia também serve especialmente de evidência por causa de seu caráter não usual e demonstrativo. O falar em línguas, ou falar línguas, nos remete à natureza profética e missionária do dom pentecostal. É importante aproveitarmos este estudo para fazermos essa associação, pois contribui para não esquecermos que o revestimento de poder visa ao comissionamento e capacitação para o serviço e testemunho. Afinal de contas, o próprio Senhor disse: recebereis e ser-me-eis testemunhas, em Atos 1, versículo 8. Que a igreja continue sendo inspirada pelo Espírito Santo a falar das grandezas de Deus, Atos 2:11, a magnificar a Deus, Atos 10:46, e anunciar as virtudes de Deus, 1 Pedro 2:9, com ousadia em todo o tempo, até que Cristo venha. Robert Menzies, em sua obra Pentecostes, escreve sobre Lucas, Atos e o papel das línguas na igreja. Não deixemos escapar a importância de manter as ligações verbais entre o termo em grego da expressão línguas de Atos. Isso se torna evidente quando examinamos o que Lucas entende sobre o papel das línguas na vida da igreja. Uma leitura atenta da narrativa de Lucas revela que ele vê o falar em línguas como um tipo especial de fala profética. O falar em línguas está associado com a profecia em cada uma das 3 passagens que descrevem esse fenômeno em Atos. No capítulo 3, nós aprendemos que a glossolalia é uma evidência clara e incontestável do batismo com o Espírito Santo. Capítulo 3. Propósito e resultados. Um estudo à luz da Bíblia acerca do propósito e dos resultados do batismo no Espírito Santo muito contribui para testar a validade da ênfase dada pelo movimento pentecostal quanto à importância de buscar essa experiência, de desfazer alguns equívocos quanto às expectativas geradas com a evidência da experiência e reforçar que se trata de uma experiência distinta no sentido de separabilidade e qualidade. Iniciemos a presente reflexão com 2 textos extraídos de Lucas Atos, que registram palavras de Jesus sobre a razão dos discípulos precisarem serem revestidos de poder. Em Lucas 24:49, encontramos que este versículo tem forte conexão com o versículo 47. Para pregar, eles deveriam aguardar o revestimento de poder. Em Atos 1:8, vemos que o revestimento de poder ele veio para que os discípulos fossem testemunhas. John Wyckoff cita Stronghead ao escrever sobre o propósito do batismo no Espírito Santo, na sua obra de teologia sistemática. Já que o dom do Espírito era carismático ou vocacional para Jesus e a igreja primitiva, assim também deve ter uma dimensão vocacional na experiência do povo de Deus nos dias de hoje. Afinal, também ainda precisamos de poder para anunciar o Evangelho de modo eficaz. O pastor Ezequiel Soares comenta: esse batismo é a plenitude do Espírito na vida de quem tem Jesus no seu coração. Isso significa que o revestimento do poder de Deus é para o serviço divino, a capacitação do Espírito para que todos possam testemunhar de Jesus com liberdade e ousadia. Uma leitura intensa do Novo Testamento revela a postura dos primeiros discípulos de Jesus Cristo depois do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Após a experiência pentecostal, vemos a ousadia, o entusiasmo, a vida de oração, a prontidão no anúncio do Evangelho dos primeiros discípulos,
a perseverança mesmo diante das perseguições e ameaças. Como nos exemplos registrados no Antigo Testamento, é visto na lição passada, uma pessoa cheia do Espírito Santo resulta em um viver comprometido com a tarefa missionária, identificado com o progresso espiritual. A obra Batismo no Espírito Santo chega a dizer: podemos ver também que Paulo era certamente cheio com o Espírito Santo quando Ananias orou por ele. Paulo não saiu de Damasco. Ao invés disso, imediatamente ele começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Na verdade, ele cresceu mais poderoso e desconcertou os judeus que viviam em Damasco ao provar que Jesus é o Cristo. A ênfase de Lucas no poder eficaz da pregação de Paulo mostra que o Espírito Santo fez a diferença e o poder foi o poder do Espírito Santo, como Jesus havia prometido em Atos 1, versículo 8. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência dada por Deus para o revestimento de poder. Não podemos esquecer que o reino de Deus é um reino de poder, porque Deus tem todo o poder em suas mãos. Assim, o resultado deste revestimento vindo do céu consegue dar ao crente o poder para combater contra as forças do mal no poder do Espírito Santo. O teólogo Anthony Palma escreve: os pentecostais precisam estar cuidadosos para não enfatizar o batismo no Espírito Santo apenas como falar em línguas e também para a evangelização mundial. Fazer isso é excluir ou restringir a obra do Espírito Santo em outros aspectos da vida daquele que crê. Antônio Gilberto também chega a dizer sobre 4 resultados do batismo com o Espírito Santo na vida do crente em Jesus. Primeiro, ele produz uma edificação espiritual individual. Segundo, maior dinamismo espiritual. Terceiro, maior desejo e resolução para orar e interceder. E quarto, uma maior glorificação do nome do Senhor. No capítulo 3, nós aprendemos que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para anunciar o Evangelho de modo eficaz. Conclusão: que cada discípulo de Cristo na atualidade seja despertado para buscar o batismo com o Espírito Santo, e aqueles que já passaram pela experiência sejam estimulados a buscar continuamente serem cheios do Espírito Santo para a edificação da igreja e também para a glória de Deus. Amém.